Queridos, abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 15, onde nós iniciamos na terça-feira passada a falar sobre a mulher cananeia, capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Nós iremos ler do versículo 21 até o versículo de número 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém? Nós vamos orar, irmãos. Tempo de oração em favor da Carolina Madeira, que é sogra da irmã Sueli. Vamos estar orando por ela. Quantos mais precisam de oração? Vamos estar orando pelos outros, a irmã Regiane, nós podemos esquecer, também do nosso irmão Antônio Viana, da nossa irmãzinha Alice, e vamos continuar orando por todos aqueles que nós sabemos que são carentes. Nosso irmão Marcos vai estar fazendo essa oração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, eu estou aqui com esse nome, que o Senhor abençoe poderosamente, trazendo a solução necessária. Nomes aqui foram mencionados, quais nós oramos, nós já ouvimos muitos testemunhos na igreja. O Senhor faz milagre, o único que pode fazer milagre, o Senhor Jesus, aquele que encontrou uma mulher no caminho, e com essas palavras que agora lemos, sabemos que o Senhor sabe trabalhar da forma necessária. Mãos que aqui foram levantadas, pessoas que precisam de uma cura, de uma bênção, de uma porta aberta. Jesus querido, muito obrigado por mais essa terça-feira, mais esse momento de oração, momento de ler a palavra, meditarmos nas escrituras sagradas, para seguirmos caminhando. Continua abençoando essa igreja, cada um dos teus filhos, das tuas filhas que aqui chegaram. Toda a honra, toda a glória e louvor é dado a ti. Fica conosco, ó Pai, precisamos de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Queridos irmãos, na terça-feira passada eu iniciei a ministração sobre a mulher cananeia, e eu disse aqui que Jesus saiu da Galileia e ele foi para os lados de Tiro e Sidom, uma região habitada por gentios. Gentios são todos aqueles que não nasceram da descendência de Abraão. Então, antes da inauguração da igreja de Cristo Jesus, havia só dois povos que habitavam a terra: os judeus e os gentios. Então, os judeus, aqueles que eram da descendência de Abraão; os gentios, todos aqueles que não eram da descendência de Abraão. Após a morte e ressurreição de Cristo, a inauguração da igreja, o mundo está dividido em três tipos de povos: os judeus, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, e a igreja de Cristo, que
nasceu de novo, um novo nascimento através da obra regeneradora do Espírito Santo. Então Jesus vai para aquele lado de Tiro e Sidom, quando ele encontra-se, ou aquela mulher cananeia vem após Jesus. Eu disse aqui que lá entre os judeus, Jesus estava sendo rejeitado, e ele sai do meio dos judeus, aonde ele está sendo rejeitado, e ele vai para aquela região habitada por gentios, e de repente, a fé que Jesus não encontrou entre os judeus, entre aqueles que eram da descendência de Abraão, entre aqueles que se vangloriava do seu nascimento, por ser da descendência de Abraão, a fé que Jesus não encontrou lá, Jesus encontrou naquela mulher gentia, naquela mulher cananeia. Cananeia, ela é descendente, mostra que ela é descendente de Cã, que fora amaldiçoada por Cã foi amaldiçoado por seu pai Noé. Então, eu disse que somente 2 vezes na Bíblia, Jesus ele se maravilhou da fé de alguém, e as 2 vezes está relacionada aos gentios. Aqui nesse caso da mulher cananeia, e depois Mateus 8, o centurião de Cafarnaum, aquele romano que Jesus também se maravilhou da fé dele. Então, a primeira ministração minha terça-feira passada é que muitas vezes a verdadeira fé ela é encontrada onde nós sequer esperamos. Nós esperamos que a verdadeira fé esteja na descendência de Abraão, esteja entre os crentes, e de repente nós não encontramos essa verdadeira fé entre os crentes, mas nós encontramos naqueles que nós reputamos que sequer é crente. E eu vou dar então prosseguimento aqui à ministração, a um estudo expositivo sobre esta mulher. E a segunda coisa que eu aprendo quando eu leio essa história é que muitas vezes a aflição é uma bênção na nossa vida. Essa mulher está aflita. Por que ela está aflita? Porque a sua filha está terrivelmente endemoniada. Era uma menina, uma criança possessa por espíritos malignos, que atormentava essa menina. A Bíblia, os autores sagrados, não nos informa o que acontecia com ela. Nós temos o relato desse acontecimento aqui em Mateus e também no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 7, do versículo 24 ao 30, nós temos o relato também desse acontecimento. Mas nem Mateus, nem Marcos registra o que acontecia com esta menina. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus ele desceu do Monte da Transfiguração, um pai procurou Jesus para expulsar o demônio do seu filho. E esse menino diz que ele, possuído por demônio, ora ele se lançava no fogo, ora ele se lançava na água. A Bíblia também fala daquele endemoniado de Gadara, que ele vivia nu, gritando dia e noite, habitando no meio de sepulcros, no cemitério, e nenhuma corrente era forte o suficiente para prendê-lo. Mas sobre esta menina, a Bíblia não fala qual era a ação demoníaca que acontecia sobre a vida dela. O que a Bíblia nos informa é que ela é terrivelmente endemoniada. E isso causou uma aflição para sua mãe. Eu pergunto, qual mãe, qual pai quer ver a sua filha, o seu filho possesso, endemoniado? Você sabe que os demônios, eles ocupam a mente da pessoa. Se você já teve a oportunidade de ter que expulsar um demônio, de ter que estar no lugar onde está uma pessoa endemoniada, você sabe que depois que aquele demônio sai, a pessoa não sabe o que ela fez. Porque o demônio, ele possui a mente, de modo que a pessoa fica naquele período em que está possesso, sem a consciência do que está fazendo. Eu já vi pessoas endemoniadas rastejando no chão, andando como se fosse cobra. Eu já vi mulheres
vendo a doente, não fica aflito, não fica angustiado. Qual é o pai que, pegando a sua filha ou o seu filho doente, não fica aterrorizado, aflito? Mas a verdade é, irmãos, que nenhum de nós quer passar por aflição. Ou tem alguém aqui que quer passar por algum tipo de aflição? Tem alguém que quer receber uma notícia ruim sobre o seu filho, sobre sua filha, sobre o seu marido, ou sobre sua mulher, ou sobre o seu pai? Nenhum de nós queremos. Mas a verdade é que, algumas vezes, a aflição é uma bênção na nossa vida. Porque a aflição, ela nos leva aos pés de Deus. É a aflição desta mulher que leva ela aos pés de Jesus Cristo. É a aflição que abre os olhos dela para reconhecer que Jesus é o Messias. É a aflição que faz ela se derramar diante de Jesus, pedindo a misericórdia. Se nós lermos a Bíblia em Salmo de número 119, versículo de número 71, o salmista diz assim, foi bom que eu tivesse passado por aflição. Olha, quem é que acha bom passar por sofrimento? Mas o salmista diz, foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Mas por que ele está dizendo isso? Porque no verso de número 67, ele diz assim, antes de ser afligido, eu andava errado. Ele estava andando de modo errado, distante de Deus. Mas no momento em que Deus permitiu que ele fosse afligido, ele volta para os caminhos de Deus. Ele volta para a presença de Deus. Aí então ele diz, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. No versículo 67, ele diz, mas agora guarda a tua palavra. Muitas vezes Deus usa a aflição para nos levar para a presença dele. Todas as vezes que nós vivemos uma vida de conforto, a nossa tendência humana é esquecer de Deus. Você está vivendo uma vida de conforto, uma vida tranquila, não está tendo problema nenhum. Qual é a tendência? Não vou para a igreja. Eu não vou orar. Eu não vou buscar Deus. Nós começamos a viver uma vida relaxada, distante de Deus. Mas a Bíblia vai dizer em Oséias, capítulo de número 5. Oséias, capítulo de número 5, versículo de número 15. Ele diz assim, a Bíblia: irei e voltarei para o meu lugar, Deus falando, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Quando nós estamos angustiados, nós buscamos a Deus. Jó de número 33, é interessante o que vai dizer aqui em Jó 33, a partir do versículo de número 19, diz assim: também no seu leito é castigado com a aflição, as dores, as enfermidades. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos. De modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. Quando você está doente, quando você está aflito, você não consegue comer. A comida não tem sabor para você. A sua carne que se via agora desaparece. E os seus ossos que não se vinham agora aparecem. Porque você deixa de comer, você emagrece. A sua alma está perto da morte. E a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele. E dirá ao anjo: livra-o para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias de juventude.
E ele ora a Deus, que se agrada dele, e com alegria vê a face de Deus. Quando o homem está aflito, ele busca a Deus, e então Deus usa de misericórdia para com ele. Aí diz a Bíblia que então ele se agrada a Deus, ele se volta para Deus, ele se alegra em Deus. Então a aflição nem sempre é o diabo que coloca na nossa vida. E eu não estou sendo aqui advogado do diabo, longe de mim, tal coisa. Mas tem aflição que é o próprio Deus que permite que nós passemos por ela, para que nós possamos nos voltar para Ele. Então, no caso desta mulher, a aflição foi uma bênção, porque a aflição levou-a aos pés de Cristo Jesus. Quantas vezes nós só nos aproximamos de Deus, nos voltamos para Deus, por causa das lutas que sobrevêm contra nós, por causa das tempestades da vida, por causa das angústias que perturbam nossa alma, tira o nosso sono, apaga nosso apetite. Quantas vezes, irmãos, que nós estamos vivendo uma vida confortável e nós nos esquecemos de Deus. Porque há pessoas que não podem ter uma vida confortável. Você já notou que tem pessoas que ele passa ano e sai ano, entra ano, e ele continua na mesma aflição? Porque se Deus arrancar dele aquilo, ele se afasta da presença de Deus. E Deus tem um cuidado conosco. A aflição não é castigo de Deus. A aflição não é porque Deus nos odeia ou porque Deus é ruim. A aflição é porque Deus nos ama tanto que Ele não quer nos ver longe dEle. E Ele sabe que é somente através da aflição que nós vamos permanecer na presença dEle. Quantos podem dizer amém? Então aqui nós aprendemos que a aflição, ela pode ser uma bênção. Mas nós aprendemos aqui também que muitas vezes os servos de Deus são homens e mulheres ruins. Essa mulher vem gritando por Jesus. Essa mulher vem clamando por Jesus. E o que os discípulos falam para Jesus? Manda essa mulher embora. Muitas vezes os servos de Deus são sem misericórdia. Para aqueles discípulos, aquela mulher estava sendo incômodo. Para os discípulos que seriam os apóstolos de Cristo, aquela mulher estava sendo uma pedra no sapato. E quantas vezes nós encarnamos esses discípulos e nós não temos misericórdia daqueles que estão sofrendo. Quantas vezes já ouviam pessoas dizer assim: ah, aquele irmão deve estar em pecado, porque está chorando muito, está sofrendo muito. Porque parece que na concepção do crente, o sofrimento é castigo de Deus. E é castigo porque ele pecou. E nós usamos a nossa boca, a nossa língua, para falar coisas que não são verdades. Ao invés de nós nos aproximar da pessoa que está sofrendo, estender as mãos para ajudá-lo a vencer, não, nós lançamos mais pedra. Nós queremos que aquela pessoa saia do nosso meio. Nós não queremos ter comunhão, nós não queremos ter intimidade. Nós não queremos andar de mãos dadas com ela. Por quê? Porque se tornou uma pedra no nosso sapato, um incômodo que prejudica a nossa imagem. Parece que muitas vezes nós encarnamos esses apóstolos. E nós fazemos a mesma coisa que eles estavam fazendo. Senhor, manda essa mulher embora que está nos incomodando. Manda embora, pois está gritando atrás de nós. Querido, e nós não podemos ser esse tipo de crente. Esse tipo de crente que não sente a dor do outro.
Esse tipo de crente que não chora com o outro. Esse tipo de crente que não ajuda o outro. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. É essa a nossa palavra. O irmão está sofrendo, leva uma mensagem de conforto. Deus vai te dar vitória. O crente está chorando, diga para ele: você chora hoje, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã, a bênção vai vir. Pastor, mas eu vou estar mentindo. Não, você vai estar profetizando bênção sobre a vida do teu irmão e da tua irmã. Para, irmãos, de ficar julgando os outros por aquilo que você está vendo. Eu acho que eu já disse aqui, uma época em Campinas, uma irmã da Assembleia de Deus congregava lá na nossa sede. O sequestrador, tal de Andinho, sequestrou ela para pegar dinheiro e a família pagou o resgate, mas eles mataram essa irmã. E num culto de domingo, um obreiro nosso no púlpito diz assim: se isso aconteceu com ela, porque ela estava em pecado, foi castigo de Deus. Sem nenhuma misericórdia, sem nenhum amor, julgando apenas por julgar. O que a Bíblia chama de julgamento temerário. Quem disse que crente não pode morrer assassinado? Quem disse que crente não pode sofrer doença? Se nós formos copiar essa teologia da prosperidade, que diz que crente não sofre, nós temos que pegar nossa Bíblia, rasgar e jogar fora. Porque começando pelo nosso Senhor, a maneira que Ele morreu. Pegando os apóstolos, um foi morto, decapitado, o outro crucificado de cabeça para baixo. Pega o apóstolo Paulo, que era doente, que sofreu fome, que sofreu nudez, que foi decapitado, que tinha uma doença nos olhos. Então Paulo era o pior desgraçado que poderia ter. Lembrando que a palavra desgraçado, antes que alguém fale, não é palavrão. Tanto que está em Apocalipse a palavra. Desgraçado quer dizer alguém sem a graça de Deus. Queridos, nós não podemos ser como os demais que não têm misericórdia daqueles que sofrem. Nós não podemos ser como esses discípulos: manda ela embora, Senhor. Porque ela está gritando, ela está incomodando. Mas a Bíblia aqui nos ensina outra lição. A mulher grita por Jesus e Jesus não fala nada com ela. Essa mulher então cai aos pés de Jesus. Quando ela fala alguma coisa, quando Jesus fala alguma coisa, ele fala assim para ela assim: olha, não é certo pegar o pão dos filhos e colocar na mão dos cachorrinhos. Jesus está sendo educado com ela. Porque os judeus diziam que os gentios eram cães. Eu disse que terça-feira passada, cães no sentido de cão que vive no lixo, sarnento, nas praças. Só quando Jesus diz aqui que não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cãezinhos, aqui no grego a palavra é o cão doméstico. É aquele que vive dentro de casa. É aquele que fica debaixo da mesa e os filhos estão comendo aqui e escondido dos pais dá comida para o cachorrinho lá embaixo. É aquele cachorrinho que é tratado com carinho, com amor, só no sofá, na cama. Para quem gosta. Mas imagine uma mulher sofrendo. Primeiro ter que aguentar o silêncio de Cristo e depois ter que ser comparado com uma cachorrinha. Não parece que Jesus está sendo um tanto quanto insensível com a dor da mulher? Imagine você com a sua filha, o seu filho doente. E você vai falar para alguém, e alguém fala desse jeito com você, o que você faria? Com tal insensibilidade. Mas Jesus não está sendo insensível com a mulher. Jesus está testando a fé da mulher. Jesus está encorajando ela à humildade.
Jesus está colocando em prova se realmente ela crê naquilo que ela estava dizendo. Porque o que ela disse anteriormente, ela disse algo que os judeus não diziam. Senhor, filho de Davi, 2 títulos do Messias. Porque muitas vezes nós falamos coisas que nós não cremos no que nós falamos. Quantas vezes nós falamos, tu é Deus. Mas na primeira oportunidade nós o reputamos como um Deus de segundo escalão. Quantas vezes nós verbalizamos que nós confiamos nele e na primeira oportunidade nós tiramos da mão dele aquilo que nós colocamos. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? E aí Jesus testa a nossa fé. Jesus testa a fé daquela mulher. Vamos ver se realmente você crê no que você está falando. Primeiro, com silêncio. Segundo, com uma palavra de humilhação. Ainda que o sentido é carinhoso, mas é uma palavra de humilhação. Porque eu não quero ser comparado nem com um cachorrinho de madame. Ainda que tem cachorro que vive melhor do que eu. Come melhor do que eu. E tem os melhores médicos que eu. Mas eu quero continuar sendo racional do jeito que eu sou. E nós muitas vezes não aguentamos. E tudo aquilo que nós falamos, nós jogamos fora. Eu lembro de Naamã, capítulo 5 de 2 Reis. Porque Naamã, leproso, e a menina judia que era escrava dele, falou do profeta em Samaria, Eliseu. Aí Naamã vai até a casa de Eliseu. Ele é general sírio. Ele é leproso. Mas ele chega na casa de Eliseu, Eliseu sequer sai para fora. Eliseu sequer vai lá fora conversar com ele. Eliseu manda um mensageiro. Vai lá, fala para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã, aquela fé que Naamã tinha que o profeta ia curar ele, foi para água abaixo. Ele diz, o quê? Ele sequer saiu, eu pensei que ele ia sair para fora. Eu pensei que ele ia passar a mão aqui na minha lepra, ia invocar a Deus e eu seria curado. Eu ia nadar no Jordão. Esse rio Barroso, tem rios melhores lá, de onde eu venho. Aí toda aquela fé dele. Quantas vezes nós estamos que nem Naamã? Nós empreendemos alguma coisa com fé, mas na primeira coisa que é humilhante, nós queremos nos revoltar. Nós perdemos completamente a fé. Quantas vezes Deus simplesmente se cala a nosso respeito? Deus simplesmente não fala nada. E porque Deus não está falando, Deus não está levantando profeta, Deus não está nos dando sonhos proféticos, nós achamos e nós nos perturbamos, nós não demonstramos fé em Deus. O salmista no Salmo 22, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite eu não tenho sossego. Quando a vez nós estamos que nem esse salmista, estamos clamando, estamos falando e parece que não está acontecendo nada. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 17. Melhor, capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardaria ou não os seus mandamentos.
Muitas vezes Deus nos põe à prova, nos humilhando, se silenciando, para que aquilo que nós realmente somos seja conhecido. E nós somos provados, e nós então humilhamos, e nós nos revoltamos contra Deus, e nós reclamamos de Deus, e nós dizemos: Deus, não, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero, eu sou teu filho, o teu filho não deve sofrer. Só que Deus nos prova, irmãos. Deus nos testa. Olha o que diz Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 69, versículo 3. Olha o que diz em Salmo 69, versículo 3. Estou cansado de clamar, e a minha garganta secou, os meus ossos esmoreceram, de tanto esperar por meu Deus. Olha o Salmo 119, versículo 32. 119, versículo 82, melhor dizendo: os meus ossos esmorecem de tanto esperar por tua promessa, e pergunto: quando me consolarás? Você não é o primeiro e você não é o último que Deus prova. Eu não serei o primeiro nem o último que Deus por um tempo vai se calar e não vai falar nada e não vai fazer nada. Mas Deus está nos provando. Será que realmente Ele confia na minha palavra? Será que realmente Ele está esperando em mim? Será que realmente Ele tem fé em mim? A Bíblia diz que a nossa fé é provada como ouro no fogo. Essa mulher teve a fé provada. O Senhor fica em silêncio. Depois o Senhor a chama de cachorrinho. Mas sabe qual é o resultado disso? É que a Bíblia vai dizer assim: ela, porém, veio e o adorou. Marcos diz que ela caiu aos pés de Cristo. Mateus diz que essa queda dela aos pés de Cristo foi para adorar a Cristo. E quando o Senhor diz para ela assim: olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela diz: Senhor, eu sei, eu concordo. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. Ela não se revoltou, ela não gritou, ela se humilhou ainda mais, porque ela sabia diante de quem ela estava. A palavra dela, Senhor, filho de Davi, não era apenas um conhecimento teórico, não era apenas uma palavra da boca para fora, mas era a palavra de um coração convicto, que aquele que estava diante dela era poderoso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso está nos filmes, né, na ficção científica, do túnel do tempo, as máquinas do tempo. A ciência, os homens são doidos. E nos filmes de ficção científica, tem naquele filme De Volta para o Futuro, fez um sucesso. Eu lembro da minha juventude, aquilo lá, todo mundo queria assistir. Os filmes dos cinemas lotava. Mas suponhamos que surge uma máquina do tempo e você tem a oportunidade de voltar naquele dia em que os discípulos estão no barco, Jesus dormindo, e a tempestade balança o barco, parece que vai afundar o barco. Aí você tem a oportunidade de voltar naquele dia, dentro daquele barco.
Como é que você ia ficar? Conhecendo a história, sabendo que o barco não vai afundar, sabendo que aquele que está deitado lá dormindo é Deus encarnado, sabendo que vai chegar um momento que ele vai se levantar e vai ordenar o vento para acalmar. Aí você chega naquele momento, os discípulos estão desesperados. Você também ia ficar desesperado? Quem ia ficar desesperado aqui? Ninguém ia ficar desesperado? Quem ia ficar calmo e tranquilo? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem ia... Meu Deus. Você está em dúvida, você não sabe ficar... Quem ia ficar calmo e tranquilo? Porque você conhece a história. Levante a mão, deixa eu ver. Por que você ia ficar tranquilo? Porque você conhece a história. Sim ou não? Agora eu pergunto, você conhece a história? E mesmo assim você fica desesperado hoje por coisas até menor do que essa. Você já notou que nós hoje temos a Bíblia Sagrada, que fala dos milagres que Ele operou, das doenças que Ele curou, das vidas que Ele libertou. Mas aí acontece uma coisa conosco, nós desesperamos, como se nós não conhecesse esse Jesus, que a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, que curou ontem, que cura hoje e que enquanto nós estivermos na terra Ele cura, que salvou ontem, salva hoje e vai continuar salvando até a tua vinda. Porque você se desespera? Por que você perde noite de sono preocupado, para de comer, para de viver? Se você sabe que não há nada que Ele não possa fazer, e que não há problema que Ele não possa resolver, que não há doença que Ele não possa curar, que não há vida que Ele não possa transformar, mas Ele entra onde eu não entro, Ele faz o que você não faz, porque Ele é todo poderoso. Essa mulher não era descendente de Abraão, mas essa mulher, pelo pouco que ela ouviu de Jesus, sabia que Ele era poderoso e que Ele não ia dispensar ela ou despedir ela sem dar a ela a bênção que ela precisava. Mas pastor, faz tanto tempo que eu estou clamando, faz tanto tempo que eu estou orando, faz tanto tempo que eu estou pedindo. Continua. Continua. Talvez a tua fé está sendo provada e testada. E sabe qual é o resultado da fé? Quando ela é testada e prova-se que é uma fé verdadeira, é que Jesus diz para ela assim, ó: grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada, liberta. Jesus não foi na casa dela. A menina não estava com a mãe, estava a mãe sozinha. Mas de onde Jesus estava, eu não sei qual era a distância da casa daquela mulher. Mas quando ele disse isso, a palavra de Cristo ecoou na eternidade. E os demônios que estavam na vida da menina teve que bater em retirada. Oh, meu amado irmão, o nosso Jesus é tão poderoso que apenas uma palavra dele opera o milagre na tua vida.
É o que o centurião diz: Senhor, eu sei que eu não sou digno de receber você aqui na minha casa, mas ordeno apenas uma palavra e o meu servo será curado. Oxalá que nesta noite o Senhor ordene a palavra dele na tua vida e entra lá na tua casa, expulsa aqueles demônios, expulsa a enfermidade. Pastor, mas a pessoa doente não está aqui, não importa aonde ele estiver, o nosso Deus é o Deus de perto, mas é o Deus de longe também. Ele vai aonde o problema está e ele declara a vitória. Aleluia. Eu creio piamente no que eu estou pregando aqui nesta noite. Mas se Jesus é tão poderoso, por que ele já não fez? Se Jesus é tão poderoso, por que ele já não libertou? Por que ele já não curou? Por que ele já não resolveu? Será que não é porque a tua fé está sendo provada? Eu gosto muito quando Jesus multiplica os pães. Sabe o que eu gosto? Porque Jesus não multiplicou o pão quando o povo ainda não tinha fome. Jesus esperou o povo ter fome. E muita fome. Era tanta fome que eles estavam, que os discípulos disseram: Senhor, despede esse povo logo, para que eles não desmaiem pelo caminho para voltar na casa deles para comer. Despede logo. Mas Jesus espera eles com ter muita fome. Eu sempre digo aqui, eu já disse aqui, talvez já preguei. A maioria de nós temos filhos. O seu filho chega da rua. Ele acabou de passar numa lanchonete, comeu lá um lanche X-tudo. Passou ali na pizzaria Imperial, comeu 2 pizzas gostosas. Tomou lá Coca-Cola. Dá com a barriga cheia. Aí você, a mãe e pai, ainda preocupado que está com fome. Aí você deixou lá um pratinho já pronto, um arroz, um feijão, um ovo frito ou um bife. Para ele chegar, colocar no forno de micro-ondas, esquentar e comer. Aí você fala para ele: ô filho, eu deixei ali um prato, vai lá comer. Ele olha para aquilo. Acabei de comer 2 pizzas lá na Imperial. Passei ali, comi um lanche. Comesse arroz, feijão e ovo. Não quer não. Mas quando ele chega com fome, trabalhou o dia inteiro batendo concreto. O estômago dá grudado na costa. Está lá a panela que ficou lá desde a hora do almoço lá. Você não nem tira, né? Você corta o arroz. Feijão ficou lá, está seco. Não tem carne, não tem ovo, não tem nada. Ele vai lá, enche o prato, come, lambe o beijo, não é? Não é assim que acontece conosco? A fome. A fome faz você dar glória por aquilo que é mínimo. A Bíblia diz que uma alma satisfeita pisa em favo de mel. Mas uma alma seca, angustiada, até o amargo é doce. Barriga cheia, você pisa em favo de mel. Mas está com uma fome, até o amargo se torna gostoso. Tem Giló, vai em Giló mesmo. Jesus espera o povo ter fome. Muita fome. Porque o que Jesus ia servir para eles não era aquilo que certamente eles queriam comer. Era pão de cevada. Já diz aqui, o pão do pobre. A cevada era a comida dos animais. Aí aquele que era paupérrimo, nem pobre, era paupérrimo, mais que pobre, pegava a cevada, triturava, cozia e fazia o polo. Um polo de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, 15 a 20. 2 centímetros de espessura, seco.
tinha que molhar em alguma coisa para poder comer, senão descia cortando a garganta. Mas a Bíblia diz que todos eles comeram e se maravilharam. Talvez Deus está esperando o último fôlego teu, para Ele operar, para que você possa entender que Ele é o teu Deus, e que a tua satisfação tem que ser nele. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu sinto graça em ministrar isso sobre a tua vida nesta noite. Porque o teu Deus, o Deus a quem você está clamando, o Deus a quem você está pedindo, Ele já ouviu o teu clamor e a tua oração. Mas acalma o teu coração, porque quando você menos esperar, Ele vai vir com a salvação sobre a tua vida, operando milagre na tua história. Quantos pode levantar sua mão e dar glória a Jesus? Fique em pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Eu vou pedir para você fazer algo aqui nesta noite. Pegue na mão do teu irmão que está do teu lado, por gentileza. Nós vamos orar um pelos outros aqui nesta noite. Eu creio que o milagre pode acontecer aqui nesta noite. Eu oro para que seja nesta noite o dia que Deus preparou para responder a tua oração e operar o milagre que você está pedindo. Se você crê nisso, começa a falar com Deus. Se você crê nisso, começa a clamar ao Senhor e a bendizer a Ele. Começa a falar com Ele, o Deus que te ouve, o Deus que te contempla, o Deus que ouve o teu gemido, o Deus que ouve a tua oração, o Deus que contempla as tuas lágrimas e que recolhe elas na presença dEle. Começa a falar com Ele em nome de Jesus. Pai, Pai, em teu nome, Jesus, nesta noite, eu preguei a tua palavra, Senhor. A tua semana que o Senhor tem falado comigo na história desta mulher, e eu creio, Pai, eu creio que nesta noite o Senhor tem preparado algo extraordinário na vida de alguém. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor assopre o Teu Espírito sobre esta igreja nesta noite, que o Senhor assopre o Teu Espírito e comece a movimentar as águas, a água do milagre, e traz, ó Pai, e traz sobre o teu filho, e traz sobre a tua filha a tua presença, o teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por cura aqui nesta noite, eu oro por libertação aqui nesta noite, eu oro pela manifestação da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito de poder que assopra na tua vida, que cura a tua enfermidade, que opera o milagre que você precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Ore por este irmão que está do teu lado, interceda por ele, ora por ele, chora por ele, sinta o que ele está sentindo, permita que o Espírito Santo opere. Ai, decanta, sorianda, soridecai. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Na autoridade do nome de Jesus Cristo, todo espírito demoníaco saia, saia, saia! Todo espírito de Satanás, promovedor de vícios, saia, saia! Todo espírito promovedor de discórdia, saia! Na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos pode levantar a mão para o céu e adorar a Ele? Apenas por um minuto fica a tua mão levantada e glorifica Ele, adora Ele.
e diga para Ele que você recebe esta palavra. Diga para Ele que você crê nesta palavra que é dele, e receba em nome de Jesus a tua vitória. Tome o teu lugar em nome de Jesus. Aleluia. O grupo de louvor vai estar louvando o Senhor. E nós estaremos ofertando na obra de Deus com nossos dízimos e oferta. Mas não deixe apagar a chama do Espírito Santo no teu coração. E tribute a Ele glória, louvor e honra.